A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome de sua mãe adotiva. A pequena casa está localizada ao longo da estrada de terra vermelha. Naquela noite, as luzes estavam brilhantes porque o pai adotivo de Augusto, o Sr. Diego, aproveitou a oportunidade para visitar sua esposa. Depois de meses longe de casa, ele foi trabalhar longe o ano todo, voltando apenas algumas vezes por ano. Cada vez corria como uma brisa, deixando Augusto com uma sensação indescritível de vazio. Augusto costumava dormir na cozinha, em uma cama de bambu perto da janela, onde todos os sons da casinha ecoavam claramente, como se nenhum segredo pudesse ser escondido. Naquela noite, a mente de Augusto ainda estava confusa pela tristeza de perder seu amor. Seu coração era como um lago agitado, cheio de ondulações de dor e solidão. Então, quando o vento noturno soprou pelas frestas da porta, trazendo consigo um resfriado fresco, ele de repente ouviu ruídos fracos vindos de dentro da sala. No início, era tímido, como as batidas hesitantes de um coração, e depois gradualmente correu como uma tempestade de emoções irreprimíveis. Era a respiração ofegante do pai adotivo, o ranger da cama e, em seguida, o som da mãe adotiva, Larissa, engasgando, tremendo como se tentasse suprimir um sentimento forte que não podia ser escondido. Os sons eram estranhos e familiares, como uma lâmina doce cortando a mente de Augusto, fazendo seu corpo queimar, sangue correndo para seu rosto e seu coração batendo forte. Ele tentou virar as costas, puxando o cobertor sobre a cabeça como se quisesse fugir da realidade, mas o som continuava rastejando pelo cobertor fino, assombrando seus ouvidos. Quanto mais fechado, mais claro, como um convite tabu. No coração de Augusto, um turbilhão de emoções explodiu, caos e contradição, ciúme, curiosidade e uma estranha coisa ardente que ele não se atreveu a nomear. A imagem de sua mãe adotiva, uma mulher gentil, que cuidava de sua família todos os dias, de repente se tornou diferente em sua mente. Ela não é mais apenas uma mãe adotiva, mas uma mulher que está se recuperando, com desejos ardentes, amada pelo marido em raros momentos. A imagem era sedutora e tabu, deixando Augusto envergonhado e preso em uma estranha sede. Era como se uma parte dele estivesse sendo despertada por aqueles sons, pela vibração de uma mulher que ele só olhava com reverência. Augusto estava deitado ali, incapaz de dormir, com o coração batendo forte no peito, como se quisesse quebrar todas as barreiras da razão. Ele se sentia culpado, culpando-se por pensamentos que não deveria, mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar de imaginar Larissa, não como uma mãe adotiva, mas como uma mulher cheia de vida. Com as emoções intensas que ele inadvertidamente testemunhou através dos sons noturnos, o ciúme de seu pai adotivo, mesmo que apenas brevemente, o confundiu, como se ele estivesse brigando por algo que não lhe pertencia. O sentimento de curiosidade, como um pequeno fogo queimando em seu coração, o motivou a querer saber mais, a entender mais profundamente sobre a mulher que ele chamava de mãe adotiva. Mas, acima de tudo, foi um desejo vago e obscuro que o fez querer fugir desses pensamentos e mergulhar neles, como uma pessoa perdida em uma tempestade de emoções. Enquanto isso, a senhora Larissa, embora imersa em um momento privado com o marido, também parece ter um coração silencioso. Suas respirações sufocadas e trêmulas não eram apenas uma expressão da alegria do reencontro, mas também da libertação de meses de solidão, anseios reprimidos pela responsabilidade e pelo dever. Ela não sabia que, fora da cozinha, seu filho adotivo estava ouvindo tudo, sendo pego em uma espiral de emoções que ele mesmo não entendia. Naquela noite, na casinha, duas almas, uma mulher que anseia por amor e um jovem que luta contra emoções tabu, parecem estar conectadas por sons sem palavras, por uma corda invisível que é frágil e perigosa. Augusto estava deitado ali, com os olhos bem abertos na escuridão, ouvindo o vento e a chuva batendo na varanda, como uma trilha sonora para os pensamentos caóticos em sua cabeça. Ele sabia que esses sentimentos estavam errados, que poderiam destruir os relacionamentos familiares que ele apreciava, mas não conseguia parar de afundar neles. Naquela noite, Augusto não dormiu, não só por causa dos sons da câmara interna, mas também porque seu próprio coração estava dividido entre a razão e o desejo, entre o dever e uma estranha sede que ele não ousava enfrentar. Na manhã seguinte, quando a luz do amanhecer acabará de aparecer, o Sr. Diego saiu apressadamente de casa com a mochila dos sonhos, deixando a pequena casa ao longo da estrada de terra vermelha imersa em um silêncio pesado. A senhora Larissa sentou-se em oração em frente à varanda, com os olhos cheios de água, como se lágrimas que não podiam cair permanecessem em seu coração. Seu olhar olhou para longe, para o caminho que o Sr. Diego acabará de desaparecer, carregando consigo uma solidão maçante, como uma velha ferida que se abrirá novamente. Augusto ficou observando-a à distância,
ainda ecoando em sua cabeça os sons da noite anterior, o som de ofegantes, o ranger da cama e o som de sua mãe adotiva engasgando tentando suprimi-lo. Esses sons, como uma lâmina afiada, cortaram sua mente, causando uma sensação estranha em seu coração, não apenas uma pena de sua mãe adotiva, mas também uma coisa ambígua, difícil de distinguir entre amizade e um desejo sem nome. Quanto mais ele tentava escondê-lo, mais ele o sentia exposto, como um fogo ardente queimando em seu peito, quente e escaldante. A casa de Larissa era solitária no final da aldeia, a cerca de 100 metros do dique da aldeia. Na frente há um amplo lago, cintilante com água, atrás há um jardim verde com bananas, lótus e noz de bétele. Esta aldeia é pacífica, durante todo o ano apenas o som de galinhas cantando, cães latindo ou carrapatos cantando todos os verões. As pessoas da aldeia se conhecem, saem para o beco para dizer olá. À noite, eles se reuniram no bar de água número 34, na cabeceira da aldeia, conversando sobre as plantações e o mundo. Do lado de fora, a família de Larissa parece estar cheia, uma boa esposa, um marido talentoso e um filho adotivo obediente. Mas por dentro, os espaços invisíveis estão cheios de formas. Diego, seu marido, trabalha como motorista de longa distância. Agora no norte, amanhã no sul, uma vez por mês, às vezes meio ano para nos vermos. Cada vez que ele voltava, ele ficava apenas algumas refeições, correndo como um vento, deixando a senhora Larissa com longos dias de solidão. A casa, embora quente, carecia de um ar viril, e o vazio era como uma escuridão rastejando em sua alma. Larissa cuidava de tudo sozinha, desde o trabalho doméstico até a agricultura. Enquanto seus filhos crescem, o mais velho se casa na cidade, o mais novo vai para a escola longe, parando apenas ocasionalmente. Na casa agora só havia ela e Augusto, o filho adotivo que ela adotará da avó desde criança. Augusto tem 20 e poucos anos, alto, magro, forte, com temperamento gentil, mas ainda desajeitado diante das complexidades da vida. Aos olhos dos vizinhos, ele era uma criança abençoada, criada por Dona Larissa, alimentada e educada e sempre soube ajudar nas tarefas domésticas. As pessoas da vizinhança costumavam elogiar a senhora Larissa, dizendo que ela era boa e mantinha sua beleza, embora tivesse mais de 40 anos. Sua pele é branca, sua figura é proporcional e seu rosto redondo exala o charme de uma mulher na primavera, destacando-a entre as mulheres da mesma idade da aldeia. Muitos homens sentados no mercado ou na loja de água largaram o teaser pelas costas, dizendo que ela foi abençoada, se casou com um marido talentoso e teve um filho adotivo que amava sua mãe. Mas poucas pessoas entendem, no fundo do coração da senhora Larissa há um vazio que não pode ser preenchido. Seu marido estava longe de casa, seus filhos haviam partido e apenas Augusto era a figura de um homem rondando ao seu redor. Ela o amava como uma criança, cuidando de cada refeição, de cada peça de roupa, mas era essa proximidade diária que soava em seu coração uma emoção sem nome, como uma brisa suave soprando, perturbando a superfície calma do lago em sua alma. Para Augusto, a imagem de sua mãe adotiva sentada em frente à varanda esta manhã o deixou incapaz de conter uma forte simpatia, mas estava misturada com uma sensação de tabu, como se ele estivesse olhando para ela com um olhar que não deveria. Os sons da noite passada ainda o assombravam, tornando a imagem da senhora Larissa, uma mãe adotiva gentil, mais complicada em sua mente. Não era apenas ela quem cuidava dele, mas também uma mulher com desejos reprimidos, momentos de fraqueza que ele testemunhou sem saber. Aquela dor fez doer o coração de Augusto, mas ao mesmo tempo também despertou uma parte dele, uma curiosidade, um desejo vago que fazia querer estar mais perto, e ele temia estar entrando em uma área proibida. Ele tentou manter sua aparência normal, fazer tarefas domésticas e conversar com ela como de costume. Mas toda vez que seus olhos o tocavam acidentalmente, ou toda vez que ela sorria suavemente quando lhe entregava uma tigela de arroz, seu coração palpitava, quente e culpado. Larissa, no silêncio da manhã, também sentiu a mudança invisível no ar. Sua solidão, que havia fervido ao longo dos anos, parecia se tornar mais pronunciada depois das noites em que Diego voltava e ia embora. Augusto, o filho adotivo que ela amava como seu próprio filho, agora se tornou uma presença contraditória. Ela notou que o olhar dele às vezes parava nela por mais tempo do que o normal. E ela mesma não podia negar que sua proximidade, a presença de um homem jovem e saudável, estava despertando as emoções que ela tentava esconder. Ela disse a si mesma que estava apenas amando Augusto como uma mãe, mas toda vez que sua mão acidentalmente tocava seu ombro, toda vez que ela o via olhando para ela em silêncio, seu coração estava fora de ritmo, feliz pelo cuidado e assustado com os pensamentos que ela não deveria ter. A vila é privada,
mas os rumores também estão voando rápido. As pessoas ainda reclamam da falta de homens em muitas casas, então as mulheres tendem a sentir pena de si mesmas e desejar calor. A senhora Larissa apenas riu fracamente quando ouviu essas palavras, mas à noite, quando estava deitada sozinha na cama larga, suspirou, lembrando-se inconscientemente do calor dos homens, que raramente desfrutava plenamente. Augusto ainda estava despreocupado, mas desde a noite em que acidentalmente ouviu falar do casamento de seus pais adotivos, de repente teve uma sensação estranha em seu coração. Desde então, a cada gesto, os olhos da senhora Larissa inadvertidamente se tornaram muito próximos, muito femininos para ele. Um dia, a filha mais velha de Larissa veio da cidade para visitar sua mãe. Ele foi trabalhar na empresa, vestiu-se luxuosamente, falava fluentemente e era diferente das crianças do campo. Assim que pôs os pés no quintal, ele sibilou e se gabou de ter comprado um presente precioso para sua mãe. Mais tarde, de sua bolsa, ele tirou um smartphone novo e brilhante. Mãe, todo mundo está usando telefones sensíveis ao toque hoje em dia. Mamãe guardou aquele tijolo preto no campo. Aqui, comprei este novo. Mamãe é livre para fazer videochamadas para mim, e eu também assisto filmes, leio jornais e ouço música. A senhora Larissa foi tímida no início, segurando a máquina e tremendo. Por muito tempo, ela só estava acostumada com a pequena Nokia, discando números, enviando mensagens de texto e erros ortográficos. Agora que ela é instruída a escorregar e deslizar, clique nesta tela brilhante. Ela gosta e se preocupa ao mesmo tempo. A filha sentou-se pacientemente com a mãe, mostrando-lhe como baixar o Facebook, configurar usá-lo, ir ao YouTube para assistir Cai Luon, filmes românticos e depois como ler histórias de texto na internet. Ela continuou revirando os olhos de surpresa, a princípio clicando desajeitadamente no botão errado, depois gradualmente se acostumando, ela sorriu feliz como uma criança ganhando um brinquedo novo. Augusto sentou-se à vista da cena, divertido e estranho. A senhora Larissa sorriu mais, suas mãos acariciadas pela máquina, seus olhos brilhando quando viu na tela coisas que não conhecia há muito tempo. A figura daquela mulher primaveril exalava uma estranha vitalidade, fazendo Augusto engolir involuntariamente em seco. Naquela noite, quando sua filha pegou o carro de volta para a cidade, Larissa estava deitada na cama, mexendo em seu novo telefone. O som de Cai Luon ecoou do YouTube, então quando mudou para filmes românticos coreanos, a tela iluminou toda a sala. Augusto passou, viu isso e, quando olhou para dentro, viu-a olhando para a cena de homens e mulheres se abraçando e se beijando apaixonadamente, suas bochechas vermelhas como uma garota na casa dos 20 anos. Desde que teve aquele telefone, Larissa abriu um mundo diferente. De manhã, antes que eu tivesse tempo de ir ao jardim, peguei uma máquina para ler histórias. Antes que o arroz e a água terminassem, deitar em uma rede também puxou usá-lo, Facebook para ver o que as pessoas postavam. À noite, abracei a câmera e assisti a filmes até tarde da noite. Augusto até achou engraçado nas primeiras refeições, mas aos poucos, ele mesmo se sentiu impaciente ao ver sua mãe adotiva sentada atentamente em frente à cena fofinha na tela, seus olhos molhados caindo nela. Desde o dia em que teve um smartphone, Larissa parecia iluminada. Durante o dia, era o suficiente, mas à noite, ela segurava o telefone e não conseguia sair. Deitada sozinha na cama larga, ouvindo a rede de Augusto na varanda, ela ligou os fones de ouvido novamente, surfando um filme após o outro. No início, ela era Cai Luon, coreana. Depois de se acostumar, ficou curiosa para encontrar alguns filmes japoneses estranhos que sua filha não lhe ensinou. A princípio, ela corou, com a intenção de escapar, mas então a imagem de uma mulher e um homem enrolados um no outro fez seu coração bater. O marido tem sido indiferente por muitos anos. Agora, olhando para a tela, ela sente desejo e pena. Suas mãos ficaram subitamente inquietas. A mulher na primavera parecia ter sido despertada. Uma noite, ela folheou uma página estranha e viu o título exibido em vietnamita japonês, Mãe adotiva e filho adotivo. No início, ela se assustou, seu coração estava batendo forte. Curiosa, ela clicou. A tela se iluminou e um leve rangido soou. A cena da mulher de meia-idade abraçando o jovem com força, culpando e confortando, deixou a senhora Larissa quente por todo o corpo. Oh meu Deus, por que é tão ruim como a minha casa? Ela pensou consigo mesma, as duas palavras mãe adotiva pareciam cutucar seu coração. Pobre Deus, ela olhava para fora de vez em quando, com medo de que Augusto entrasse de repente e a pegasse, mas então sua curiosidade atraiu seus olhos para a tela. Quanto mais ela assistia, mais ela tremia,
as ligações indiferentes de mãe e filha no filme pareciam espinhosas, erradas e atraentes. A senhora. Larissa involuntariamente estendeu a mão e abraçou seu peito. Os olhos de Augusto eram tão afiados quanto os de uma jovem. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, virou-se e lembrou-se do marido sem querer, e quando se virou, viu a sombra de Augusto pairando na varanda. Sua respiração estava mais apressada, sua mente estava confusa. O filme que ela acabara de assistir era assustador. Cada linha, cada movimento, o broto da primavera nela se erguia e não podia ser extinto. Na manhã seguinte, quando Augusto passou pela sala, ela cobriu desajeitadamente o telefone, mas seus olhos ainda estavam fixos nele. Em seu coração, ela misturou um plano meio ingênuo, meio ousado. Ao meio-dia, toda a aldeia estava quieta, as galinhas dormiam e os carrapatos cantavam. A senhora. Larissa pegou seu novo telefone, sentou-se na tábua de madeira, a boca sorrindo e os olhos vagando como se estivesse prestes a comer alguma coisa. Augusto entrou do lado de fora do quintal, que ainda estava suando depois de se banhar no poço, e sua camiseta fina e molhada estava colada em seu peito jovem. Larissa engoliu em seco e fingiu acidentalmente pegar o telefone. Augusto, vem aqui cuidar de mim. O telefone que sua irmã me deu, eu não sei como desligar os anúncios de filmes. Augusto enxugou as mãos nas calças, sentou-se ao lado de Dona Larissa e sentiu o cheiro de sabão recém-lavado passar, e seu coração batia forte. Ele segurou a câmera e riu. Deixe-me ver, o que você acha de todo o filme japonês é tão confuso. A palavra filme japonês acabou de sair, o rosto da senhora. Larissa estava corado, e ela desajeitadamente estendeu a mão e puxou o telefone de volta, mas depois parou, apenas sorriu levemente. Bem, eu também assisto filmes de romance, mas porque as pessoas são tão estranhas, apenas abraçam e gritam. Augusto riu. Oh meu Deus, acho que é tudo sobre filmes adultos. Ao ouvir a palavra adulto, seu coração parecia que alguém estava apertando levemente. Ela estava quente, mas sua boca soltou uma frase vaga, meio brincando, então eu também sou adulta, está tudo bem. Augusto se inclinou e Larissa olhou para ele com olhos meio tímidos, meio desafiadores. Sua mão inconscientemente tocou as costas da mão de Augusto quando ele devolveu o telefone, assustando, mas não recuando imediatamente. Naquele momento, a atmosfera na casa caiu de repente, estranhamente quieta, e o som das cigarras no jardim fez o silêncio entre os dois ainda mais cócegas. A senhora. Larissa sorriu ironicamente e acrescentou uma frase que se assustou. Filmes de mamãe, às vezes é como algo na minha casa. Quando terminou, ela abaixou o rosto, com o coração batendo forte, e Augusto ficou atordoado, sem saber como responder, e suas orelhas estavam vermelhas. Antes que Augusto tivesse tempo de reagir, Larissa pegou o telefone, deslizou rapidamente para o filme que acabará de assistir e limpou a garganta ligeiramente. Ela corou, mas sua voz tentou ser casual. Ei, mamãe disse algo estúpido. As pessoas no filme, todas elas fazem poses muito estranhas. Às vezes é cruzado, às vezes é virado de cabeça para baixo. Só de olhar para ele me cansa. Em casa, minha mãe e meu pai são apenas um tipo há muitos anos e nunca tentei outra coisa. Augusto era como se tivesse levado um tapa de alguém, e ele estava quente, e ele apressadamente desviou o olhar, as mãos vermelhas até as orelhas. Ele gaguejou. Bem, isso provavelmente está no filme, mãe, mas na vida real. A senhora. Larissa riu, mas a risada suasda limusinosa. Ela colocou as mãos na borda do tabuleiro, inclinou-se para Augusto e disse em voz baixa, sim, eu sei quem faz uma coisa dessas na vida real. Mas, muitas vezes eu penso, as pessoas são velhas, sua vida de casados é chata repetidamente, elas também querem tentar algo novo, e meu pai. Ela ignorou a frase, seus olhos estavam sonhadores e então ela involuntariamente suspirou levemente. Havia um lampejo de desejo em seus olhos que ela nunca havia confessado a ninguém. Augusto sentou-se rigidamente, com as mãos cerradas. Ele sabia que deveria se levantar, mas suas pernas estavam como se estivessem presas na prancha. A voz fraca e sincera de sua avó adotiva estava fazendo sua mente girar os nacionais. A senhora. Larissa de repente inclinou a cabeça e sorriu levemente. Mamãe está certa, assistindo esses filmes, naturalmente também estou curiosa, não conheço essas posturas estranhas, as pessoas se sentem mais felizes do que eu. As palavras saíram como uma pequena faca, cutucando o silêncio. Augusto olhou para cima, pegando seu olhar, desafiador e trêmulo, como alguém que estava arriscando alguma coisa. Bem, acho que as pessoas deveriam colorir nos filmes, mãe. É definitivamente diferente lá fora,
e acho que tudo é gasto em bagunçar cabeças. Depois que ele terminou de falar, ele imediatamente se levantou, fingindo derramar mais água. A senhora. Larissa observou, os cantos dos lábios sorrindo em um sorriso vago, como se tivesse acabado de pegar uma criança mentindo. Ela não se incomodou mais, apenas olhou silenciosamente para as costas de Augusto, os olhos de Augusto brilhando com uma luz estranha. Augusto sentou-se, abaixou o rosto para o copo d'água, tentando ficar calmo. Mãe, assista filmes levemente, comédias, romance é bom, não assista essas coisas. A senhora. Larissa apoiou o queixo, exalou um suspiro e sorriu levemente. Bem, eu sei, acabei de assistir, naturalmente pensei nisso em vão. Vamos, não mencione mais isso. Dizendo isso, mas seus olhos ainda estavam fixos em Augusto, meio quente, meio triste. A maneira como ela ficou em silêncio após a frase foi o que mais intrigou Augusto. Ele bebeu a água e depois deu uma desculpa para sair ao jardim para ver as galinhas novamente. A porta se fechou. A senhora. Larissa sentou-se em silêncio na casa vazia. Suas bochechas estavam rosadas, seus olhos estavam longe. As palavras que ela acabará de soltar ainda estavam quentes na mente de Augusto, em seu coração. Uma onda fumegante se ergueu, ficando cada vez mais forte. A senhora. Larissa carregou a panela de alumínio para a varanda, despejou água fervente nela e acrescentou algumas folhas de capim-limão e gengibre. A fumaça subiu de forma suspeita e perfumada. Ela disse a Augusto: vem aqui, despeje um pouco de água fria no quarto e molhe os pés. Ele está tão cansado hoje em dia. Augusto ficou envergonhado. Mãe, o que você está fazendo? Então minha mãe é velha, é difícil se abaixar. Eu sento lá, coloco minhas pernas nele. Dizendo isso, ela não esperou que ele recusasse, arregaçou as calças, revelando suas panturrilhas brancas e lisas em comparação com sua idade. Deixando cair os pés na bacia, ela se sentiu aliviada, então olhou para Augusto, rindo. Em alguns filmes japoneses, as pessoas molham os pés ou são lavadas por seus filhos e depois os apertam, o que é muito agradável. Mãe, experimente, você está feliz? Augusto corou, pegou a toalha e gentilmente deu um tapinha nas pernas dela, as mãos tremendo. A senhora. Larissa olhou para baixo, os olhos de Augusto penetrando como se estivesse escondendo uma travessura. Sim, minhas mãos são mais macias, eu as lavo melhor do que vocês três, ela elogiou, sua voz meio brincando. Quando ela terminou, ela se levantou e disse: vamos, agora venha e aperte os ombros da mamãe, sente-se aqui. Augusto estava nu, de pé atrás dela, massageando o ombro de seu pescoço. A senhora. Larissa estava quieta e ocasionalmente sussurrava: sim, isso mesmo, um pouco mais forte. Sim, ó meu Deus, eu entorpeco todo o meu corpo. Ao ouvir essas palavras, as orelhas de Augusto ficaram vermelhas. Ele rapidamente parou a mão. Bem, você está fazendo muitas coisas. A senhora. Larissa se virou, olhou diretamente para ele, e seu sorriso era gentil e provocador. Não tenha medo, ninguém tem medo. Você faz um bom trabalho, realmente. Também é conveniente ter um filho em casa. Se você me pedir para fazer isso, ele vai reclamar até a morte. Depois de dizer isso, ela esticou as costas novamente, sinalizando: me dê um soco nas costas levemente. Ontem sentei e assisti ao filme por um longo tempo e estava exausto. Augusto relutantemente obedeceu. Cada soco nas costas dela o fazia se sentir sufocado na garganta. A senhora. Larissa, como que deliberadamente, inclinou-se, inclinando a cabeça ligeiramente para trás, o cabelo tocando o peito de Augusto, o cheiro suave de shampoo flutuando. Você é tão inteligente, ela sussurrou. Bem, se você fosse cuidada assim, você teria sido alguns anos mais jovem. Você vê que ainda é bonita? A pergunta de repente deixou Augusto pasmo, sua mão parando no meio. Ela se virou, seus olhos brilhando e cheios de implicações, como se quisesse ouvir uma confissão. Antes que Augusto pudesse responder, Larissa de repente estendeu a mão para trás, agarrou pelo pulso e o impediu de recuar. Por que parar? Estou cansada. Sua voz era pequena, mas suave como mel, e havia algo que fez Augusto ouvir e formigar a espinha. Ele ficou mortal, sua mão segurada por ela, tremendo levemente. Ela sorriu levemente, puxou a mão dele levemente em seu ombro e depois inclinou a cabeça, descansando firmemente no peito de Augusto. Au chéro de que plus de ce câble au cou ce qu'exo, coçando. Filho, estou velho, mas ainda com fome de amor. Ouvi dizer que quanto mais velha uma mulher fica,
mais desconfortável ela fica, e ninguém vai deixá-la ser lenta. Augusto parecia engasgar, incapaz de pronunciar uma palavra, seu coração batendo forte, suas mãos queimando. Ela se virou ligeiramente, encarando-o, tão perto que Augusto podia ver claramente cada fio de costeletas em suas maçãs do rosto brilhantes. Ela estendeu a mão, tocou levemente sua bochecha, acariciou seu queixo. Seus olhos eram gentis e desafiadores. Augusto, eu sou um adulto, minha mãe adotiva não me considera mais uma criança. Depois de falar, ela de repente abraçou seus quadris com força, suas bochechas pressionadas contra o peito dele, sua respiração estava quente, pesada e apressada, como se dissesse tudo o que ela não se atreveu a dizer em palavras. Augusto gaguejou: mãe, não faça isso, as pessoas veem. Dona Larissa ergueu os olhos frios de Augusto, e mordeu o lábio levemente. Ninguém está preocupado com isso, são apenas minha mãe e minha filha. Você se sente desconfortável quando faz isso? A pergunta derramou tão levemente quanto o vento, mas forçou Augusto a uma posição em que não havia lugar para recuar. Augusto tropeçou, removendo a mão de Larissa, mas a mão dela envolveu seus quadris com mais força. Ele não se atreveu a usar sua força, apenas envergonhado como um peixe encalhado. Sua voz tremia: mãe, eu deixei você ir, é estranho. E se você souber? A senhora. Larissa pressionou o rosto contra o peito dele novamente, seu hálito quente fluindo através do casaco fino, tremendo e murmurando: você sabe. Mas meu pai, eu ainda não presto atenção em você. Por um mês inteiro, às vezes um ano inteiro, minha mãe nem precisou esperar por um braço. Quanto a mim, pelo menos estou disposto a ouvir minha mãe e estou disposto a estar com ela. Augusto ouviu isso, sua coluna ficou dormente e ele não sabia como responder. Em sua mente, havia uma voz de razão de que esta era sua mãe adotiva, não permitida, muito menos traída seu pai. De um lado estava a sensação indescritível de ter uma mulher abraçando-a com força, sua voz doce como mel e seus olhos tão apaixonados. Ele estendeu a mão, segurando o ombro dela levemente, tentando afastá-lo, mas quanto mais ele empurrava, mais próximos os dois ficavam. Augusto entrou em pânico. Eu não posso, se você sabe, você vai morrer. Larissa olhou para cima, com os olhos lacrimejantes, triste e comovente. Augusto, você acha que não tem vergonha? Mas eu não conseguia mais me segurar. Disse que as mulheres dessa idade são como um resquício de fogo, ardendo em seus corações, e quanto mais tentam extingui-lo, mais forte ele queima. Você entende? Augusto abaixou o rosto, seu coração batendo repetidamente. Ele viu a mão dela se mover, às vezes segurando seus quadris, às vezes acariciando suavemente sua cintura, como se perguntasse e implorasse. Augusto engasgou a garganta, querendo afastar a mão sem poder fazê-lo. Em seu coração, uma sensação estranha começou a surgir. Em vez de apenas ter medo, Augusto gostou, algo que tremia como uma corrente elétrica escorrendo por sua espinha. Ele respirou fundo, mas quanto mais inalava, mais sentia o cheiro de cabelo, o cheiro de mulheres misturado com o cheiro de shampoo e pó ocasional, deixando-o ainda mais confuso. Por um momento, a mente de Augusto brilhou a imagem de seu pai adotivo, com uma figura magra. Ele sentiu seu coração palpitar, sentindo como se estivesse traindo o homem que o criou tanto. Augusto cerrou os dentes e disse com voz atormentada: mãe, eu imploro, não me force, eu te amo. A senhora. Larissa fez uma pausa, mas depois de um tempo, ela sorriu tristemente, seus olhos meio sérios, meio desafiadores. Amo pai, então eu te amo ainda mais? Mas você já pensou em como você é miserável? Você é uma pessoa na casa, por que você vira as costas? Ela disse, apertando os braços com força. Augusto sentiu que seu peito estava quente, ele tremeu, ele tentou se esforçar, mas seu coração começou a não ser tão duro como antes. Augusto murmurou baixinho em sua cabeça: eu tenho que escapar, mas por que meu coração está batendo tão rápido? Por que é tão bom quando você se abraça? Eu poderia. Eu também quero. Sua mão estava meio agarrada, não mais flexões, mas apenas descansava em seus ombros, tremendo. Ele não se atreveu a admitir, não se atreveu a desistir, mas estava claro que havia uma parte dele conquistada em seu coração. Esse sentimento de gosto e medo, saudade e desejo, o fez engasgar. Larissa pareceu ler tudo, sorriu levemente e sussurrou em seu ouvido: não tenha medo, não vou te machucar. Essa frase foi pequena, mas como uma faca afiada, cortou levemente a última defesa fraca de Augusto. Ele ainda estava lutando, mas em seu coração ele tinha certeza de que já havia começado a deslizar.
Augusto tremeu, suas mãos se soltaram ligeiramente e ele não conseguiu mais empurrá-las para fora. Seu coração estava como uma centena de tambores batendo, caótico e apressado, e suas pernas também estavam moles, e ele não queria mais andar. A senhora. Larissa percebeu isso imediatamente, e seus olhos brilharam de alegria misturada com tristeza. Ela se inclinou, envolveu os braços em volta do menino, como se estivesse com medo de que, se ela soltasse um pouco, ele fugiria. Augusto, vamos, não se preocupe mais, sussurrou sua voz, tremendo como a brisa. Ele franziu os lábios, sem responder, mas em vez de resistir, ele inconscientemente envolveu os braços em volta dela. O abraço foi estranho no início, depois ficou apertado e quente. Augusto fechou os olhos, deixando a doçura misturada com a culpa encher seu coração. Eles ficaram em silêncio assim por um longo tempo, apenas para ouvir o barulho dos ventiladores de teto e o som de seus corações batendo juntos. Então Larissa gentilmente puxou a mão de Augusto e o levou para seu quarto familiar. A cada passo, o coração de Augusto ficava mais pesado por uma batida. Ele sabia que, enquanto atravessasse aquele limiar, nem tudo seria o mesmo. Mas então, aquelas mãos quentes se apertaram novamente, e aqueles olhos olharam para ele como se estivessem implorando. Augusto se viu sem caminho de volta. A porta da sala se fechou e ficou estranhamente silenciosa. Nesse silêncio, Augusto podia ouvir claramente a respiração das duas pessoas enroladas uma na outra. A senhora. Larissa sentou-se na beira da cama, puxando-o para mais perto. Augusto, a partir deste momento, não quero mais manter meus dentes, disse ela baixinho, confessando e livre. Augusto se abaixou, ousando olhar para aqueles olhos por um longo tempo pela primeira vez. Os olhos de uma mulher que havia sofrido demais agora estavam queimando como uma partícula de carvão. E então, como se a última corda em seu coração estivesse quebrada, ele se abaixou, abraçou-a e deixou toda a razão se dissipar. A lâmpada na sala brilhou uma luz dourada quente, cobrindo as duas figuras que estavam apoiadas uma na outra que estavam explorando. A mão de Augusto desabotoou sua camisa para revelar sua cintura branca e biquíni azul, e a camada do biquíni ficou exposta, e um pêssego no lado esquerdo apareceu e ele se abaixou fascinado. E a senhora? Larissa fechou os olhos e apreciou o pulso emocional trazido pela cabeça da rede de Augusto. Sua mão esfregou o cabelo dele como um abraço amoroso. Então Augusto deu um beijo apaixonado em seus lábios, e os dois caíram na cama em um mar de amor. Lá fora, toda a aldeia ainda está em paz. Ninguém sabia que, na pequena sala, o menino que acabará de cruzar a linha do tabu pela primeira vez, pertencia a uma mulher que originalmente era sua mãe. Naquela noite, eles pertenciam um ao outro. A luz do sol logo penetrou pela fresta da porta, lançando finas listras de ouro na cama bagunçada. Augusto abriu os olhos, sua mente pesada, como se tivesse acabado de ter um longo sonho, mas quando se virou, viu seus longos cabelos soltos e viu a pele branca de Larissa corando levemente à luz da manhã. Augusto ficou chocado ao perceber que não era um sonho. Seu coração batia forte e o pensamento de seu pai passou por sua mente, fazendo querer se levantar, se vestir e sair correndo da sala. Mas assim que ela avançou, a mão da senhora Larissa tocou suavemente seu peito, gentil, mas firme. Augusto, não tenha pressa, disse ela baixinho, os olhos ainda fechados, a voz e a respiração cansadas, mas suaves. Augusto congelou, com a garganta seca, sem saber como responder, um pedido de desculpas, uma autocensura ou apenas um zumbido sem sentido. Mas então, ela se virou e abriu os olhos para olhar para ele, e aqueles olhos estavam frios, não mais com medo, não mais escondidos, mas cheios de satisfação misturada com amor. Ontem à noite foi a primeira vez que fui fiel ao meu coração. Ela sussurrou, seus dedos correndo levemente sobre o braço forte de Augusto. Você se arrepende? Augusto engasgou, em seu coração, duas emoções fortemente entrelaçadas, culpa com seu pai e doce amor que ele nunca conheceu. Ele apenas balançou a cabeça levemente e não falou. A senhora. Larissa riu baixinho, um sorriso misturado com a travessura de uma mulher na primavera. Ela puxou o cobertor para trás e descansou a cabeça no braço de Augusto, como uma garota que acabará de se apaixonar. Eu sei, você cresceu de agora em diante, disse ela, com a voz perdida. Mas também sou egoísta. Eu quero mantê-lo para si mesmo. Augusto ficou em silêncio, deixando a outra mão escorregar em sua mão. No quintal, o som de galinhas cantando, cachorros latindo e o som de pessoas na vizinhança começaram a se agitar para se preparar para um novo dia. Nesta sala, todos os sons pareciam desaparecer. Ele sentiu seu coração tremer, mas desta vez, não por medo,
mas por causa de um novo vínculo, culpado e apaixonado. Augusto pertencera a ela na noite passada e, esta manhã, ele sabia que seria difícil sair. Desde aquele dia, a atmosfera na pequena casa na Vila Ribeirinha mudou completamente. Durante o dia, a senhora Larissa ainda é uma mulher rural gentil, varrendo o quintal, regando vegetais e alimentando galinhas como muitas outras mulheres. Augusto ainda era um filho adotivo, carregando enxadas para os campos, pastoreando gado e ajudando no trabalho pesado. Mas assim que entraram na casa, especialmente quando a porta estava fechada, seus olhos colidiram novamente, cheios de expressão insidiosa. Augusto pensou que depois daquela noite ela se sentiria culpada, que se evitaria, mas não, pelo contrário, quanto mais se sentia desbloqueada, mais ousada se tornava. Toda vez que seu filho biológico ligava para perguntar, ela fingia estar feliz em conversar. Mas, enquanto isso, seus olhos ainda estavam olhando para Augusto, seus lábios franzidos com um sorriso travesso, como se dissesse: espere, eu vou lidar com isso em um momento. Uma noite, quando o arroz acabou, ela fingiu estar cansada nos ombros. Augusto, vem aqui e me dê um soco nas costas, está muito pesado para ir ao mercado de livros hoje. Augusto ficou pasmo, sabia que não era apenas um soco nas costas, mas quando ela já estava sentada na cama, soltando as costas macias à sua frente, ele não pôde evitar, seus dedos se tocaram. Ela tremeu no início, depois massageou lentamente. Ela estreitou os olhos ligeiramente, seu rosto radiante como uma jovem. De repente, ela deixou escapar uma frase, sua voz era brincalhona e provocativa. Bem, nos filmes, todos eles fazem esse tipo de coisa. Você sabe. Augusto se assustou, sua mão parou, ela se virou e sorriu. Já vi muito, as pessoas até me mostram como fazer acupressão, esfregar esse óleo, pegar aquele óleo de vento e aplicar em mim. Augusto pegou a garrafa de óleo, com o coração batendo forte. Quando ele tinha acabado de mergulhar algumas gotas em sua mão, ela de repente puxou a camisa para baixo completamente, revelando os ombros e as costas. Ele corou, querendo evitar, mas não escapando, suas mãos tremiam de óleo, mas quanto mais ele esfregava, mais quente ficava. Ela fez um som fraco, mas deliberadamente deixou Augusto ouvi-lo claramente. Depois de um tempo, ela sorriu. No filme, vocês até fizeram mamadeiras na cama. Augusto ficou atordoado e se virou. Mas a senhora Larissa de repente se virou, encarando, as mãos firmemente enroladas em seu pescoço, e o hálito de uma mulher na primavera caiu em seu rosto, apaixonado e convidativo. Tente, Augusto, eu quero saber como é realmente. Augusto era teimoso, atormentado por seu pai. Mas então, no momento em que ela estava perto de seus lábios, seus olhos estavam brilhantes, desafiadores e sérios, toda resistência nele desapareceu. A partir daquela noite, eles não simplesmente entraram sorrateiramente, mas começaram a repetir as cenas que ela havia aprendido em seu telefone, às vezes na cozinha, às vezes no banheiro, e até uma vez, ela se atreveu a arrastar Augusto para o jardim de bananas, dizendo que no filme, eles estavam todos ao ar livre para suspense. Cada vez, Augusto estava assustado e em êxtase. Ele não esperava que uma mulher que costumava ser uma inundação, que costumava tratá-lo como uma criança, agora se tornasse uma amante ousada, tantos truques. E o que é mais assustador é que ele mesmo começou a ficar viciado, esperando ansiosamente até a noite para estudar com ela. Naquela época, os dois viviam em um jogo perigoso. Lá fora, eles ainda são mães adotivas e filhos adotivos. Lá dentro, havia dois amantes sorrateiros, tremendo e fascinados. Cada vez mais, ela estava cada vez mais diferente de antes. Os olhos de Augusto eram tão afiados quanto os de uma jovem, sua pele estava mais rosada e ela caminhava com alívio. As mulheres da vila mercantil continuavam conversando umas com as outras. Talvez ela tivesse acabado de tomar algum remédio, ou onde cortar o remédio fitoterápico, mas ela estava saudável hoje em dia, 10 anos mais jovem. Ela apenas riu silenciosamente, seu estômago estava latejando, porque ela sabia que seu tônico era o filho adotivo da casa. Augusto ainda era teimoso no início, ainda com medo, e ainda se lembrava de seu pai, mas depois, gradualmente, percebeu que não podia mais parar. Todas as tardes, quando ele voltava do campo, vendo a figura de sua avó se inclinando para regar vegetais, suor pingando em sua testa, suas roupas estavam encharcadas, abraçando seu corpo, ele estava quente por todo o corpo. Esse sentimento de culpa e excitação deixou Augusto viciado. E um dia, foi ele quem tomou a iniciativa. Naquele dia, enquanto ela estava sentada desfiada na cozinha, Augusto entrou, sem dizer não, ficou atrás dela e a abraçou. A senhora Larissa se assustou, virou-se,
seus olhos brilhando como fogo. Assim, ambos entenderam que as coisas haviam mudado. A partir daqui, não só ela se originou, mas Augusto também começou a encontrar desculpas para estar perto, para abraçar, para beijar, para experimentar mais coisas novas que ouvirá seus amigos sussurrarem do lado de fora do cibercafé. Larissa estava mais apaixonada do que nunca. Aos 42 anos, ela pensou que seu tempo como mulher havia terminado, mas agora ela está revivida. Toda vez que Augusta tocava, ela tinha apenas 18 anos, com o coração batendo forte. Muitas noites, quando Augusto estava dormindo, ela ainda se deitava olhando para o rosto do menino na luz amarela rastejante, seus lábios sorrindo suavemente e seus olhos lacrimejando. Ela sabia que estava errada, sabia que sentia pena do marido, mas também sabia que sua vida nunca foi tão feliz. Gradualmente, os dois criaram um ritmo de vida separado. Durante o dia, ainda é sua mãe, você está errado, Augusto é obediente. Sempre que os vizinhos visitavam, os dois fingiam ser indiferentes, mantinham distância, com medo de desconfiar. Mas quando a noite caiu, a porta da casa estava fechada, e eles estavam olhando um para o outro como se estivessem queimando. Um dia, ela fingiu ter as pernas cansadas, fez Augusto mergulhar em água quente e a lavou. Ao fazê-lo, ele elogiou: o filho é habilidoso. Um dia, Augusto fingiu quebrar o telefone, pediu-lhe que o abrisse para pedir ajuda e depois aproveitou para se sentar ao lado dele, perto de sua orelha, com o hálito envolto em tangerinas. Sua imprudência chegou ao ponto de que, uma vez, ao meio-dia, estava ensolarado, ainda havia pessoas passando no beco, mas na cozinha, os dois ainda não conseguiam evitar. Os parentes sussurraram, rindo: no filme, as pessoas estão todas em lugares perigosos, quanto mais perigosas elas são, mais felizes. Augusto ouviu isso, tremendo cada vez mais, mas cada vez mais empurrou, e finalmente afundou nela. Com o passar do tempo, esse segredo cresceu como uma árvore no jardim. Era verde e brilhante, mas as raízes ainda estavam profundas no solo, e ninguém além dos dois sabia. As mulheres da aldeia ainda brincavam: Lã, por que você está tão bonita hoje em dia? Deve haver uma criança. Ela riu: o que você está fazendo? Estou feliz por ter um filho adotivo para cuidar de mim. Todos pensaram que ela estava brincando. Augusto estava ao lado dele, apenas inclinando a cabeça, seu coração nervoso e feliz. Augusto ainda estava um pouco atormentado quando se lembrava de seu pai, mas então Larissa acariciava seu cabelo, sussurrando: eu não machuquei ninguém, eu apenas me amava, desde que eu mantivesse isso em segredo. Essas palavras eram como um remédio calmante, acalmando-o, fazendo Augusto ainda mais fundo em seus braços. Assim, esse amor secreto durou muito tempo, tornou-se cada vez mais apegado e tornou-se cada vez mais apaixonado. Eles encontram um no outro privação, compensação, culpa e felicidade. E estranhamente, os dois gradualmente se acostumaram com esse sentimento, considerando uma parte inevitável de suas vidas. Com o passar dos anos, aos olhos dos aldeões, a senhora Larissa ainda era apenas uma mulher maior de idade, com filho adotivo filial. Augusto ainda é um menino musculoso, diligente e amado. Ninguém sabia que, por trás daquela porta, havia um doce segredo, um amor desajeitado, perigoso e apaixonado, que unia duas pessoas pelo resto de suas vidas. E eles mantiveram esse segredo para sempre, até que seus cabelos ficaram grisalhos, e eles ainda se lembravam de cada momento da primavera louca. Muitos anos depois, Augusto tornou-se um homem maduro, com esposa e filhos. A vida o levou ao dinheiro, ao trabalho e à responsabilidade. Quando as pessoas olham, elas veem apenas uma família pequena e calorosa, um marido preocupado e um pai gentil. Mas nas profundezas, havia noites de silêncio, quando a mulher e os filhos dormiam. Augusto via as memórias dos velhos tempos a correrem de volta, tão claras como ontem. A figurada será. Larissa aparece em sua memória todos os anos. Seus longos cabelos ainda cheiram a sol, suas mãos são duras, mas gentis, e seus olhos são apaixonados e ansiosos. As noites desajeitadas, o tremor do medo, os momentos de inocência em que desafiavam tudo para se abraçarem, mesmo como gravado em Augusto, nunca se apagaram. Ele sabia que a senhora Larissa ainda viveria tranquilamente no campo, e todos a elogiariam por ser jovem e saudável. Há rumores de que, graças a ela ter um filho adotivo filial, ela está tão feliz e tão pacífica. Augusto apenas sorriu com isso. Seu coração pulou uma batida e depois engoliu tudo em silêncio. Esse segredo, como ela disse uma vez, eles o carregaram com eles até o fim de suas vidas. Ninguém descobriu, ninguém esperava. Só os dois sabem que, em meio a muitas estações de chuva e sol,
Houve um período da vida em que pertenciam um ao outro, apaixonados, ousados, loucos e também os mais doces. E talvez, à medida que Augusto envelhecia, quando seus cabelos grisalhos desbotassem, quando seus olhos se embaçassem e suas mãos tremessem, essa lembrança permanecesse, como uma luz quente em sua juventude, um segredo particular que ele carregou consigo para o resto de sua vida. No final do ano, Augusto voltou para sua cidade natal. A velha estrada da vila havia mudado muito, agora estava concretada, a cobertura era esparsa, apenas alguns tocos velhos ficaram pendurados na vala, como memórias desbotadas, mas ainda agarradas ao tempo. A brisa farfalhante das monções soprou, trazendo consigo o cheiro de fumaça da cozinha campestre, um gosto familiar que fez o coração de Augusto afundar de repente, como se cada brisa despertasse emoções que estavam adormecidas há muito tempo. Ele parou no velho quintal, onde a senhora Larissa estava se abaixando para colher legumes na varanda. Seu cabelo agora estava meio prateado, a nuca estava bem penteada, sua figura ainda era elegante, mas com a marca do tempo com rugas profundas nos cantos dos olhos. Quando ela olhou para cima e viu Augusto, os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, seus olhos se encontraram, como um raio de luz perfurando a névoa da memória. Em um instante, Augusto viu a figura de uma mulher na primavera. Seus olhos estavam brilhantes, seus lábios cheios de sol e cheios de vida, o que costumava fazer seu coração bater mais forte. E Dona Larissa, naqueles olhos, surgiu uma restauração sem nome, uma mistura de amor, nostalgia e algo secreto, como um fogo que havia sido enterrado profundamente, mas ainda latente. Esse coração, mesmo que não seja falado, é como uma corda invisível que os puxa de volta aos dias passados, cheios de contradições e tabus. Augusto se aproximou, cumprimentou educadamente e gritou mãe adotiva em voz profunda. Mas em seu coração, essa ligação carregava uma camada complexa de emoções, tanto respeitosas quanto como se ele estivesse tentando esconder um segredo. Apenas os dois entenderam. A senhora Larissa sorriu, um sorriso gentil, mas que tinha um segredo profundo. Sua mão tremia levemente enquanto ela descansava no ombro de Augusto, ousando segurar apenas uma batida, e depois soltando, como se temesse que o toque despertasse as emoções que ela havia tentado enterrar. Os dois se sentaram nos degraus. Ela perguntou sobre sua família, a esposa e os filhos de Augusto. Sua voz era gentil, mas cheia de conteúdo, como uma mãe que quer saber se seu filho está feliz ou não. Augusto respondeu brevemente, mas seu olhar ocasionalmente percorria seu rosto, onde as rugas e cabelos grisalhos que não podiam cobrir seus olhos ainda brilhavam com um calor estranho, como um pequeno fogo ainda queimando em uma alma que havia experimentado muitas turbulências. Cada vez que seus olhos se encontravam, o coração de Augusto palpitava, tanto uma simpatia pela mulher que passará a vida cuidando dele quanto uma vaga nostalgia pelos momentos tabu que compartilharam em silêncio. O vento sopra, as folhas de bananeira no farfalhar do jardim, como uma música de fundo para o silêncio entre elas. Ninguém se lembrava da velha história, ninguém se atrevia a tocar nas memórias que haviam sido trancadas, mas um leve sorriso brilhou nos lábios de Larissa, os olhos de Augusto esticaram as cordas, como uma palavra tácita que eles ainda lembravam, acalentavam e levariam o segredo com eles até o fim. No coração de Augusto, uma onda de emoções surgiu, tanto uma profunda gratidão pelos anos que Larissa o criará, quanto uma leve dor ao pensar no que eles nunca poderiam dizer. Ele sabia que o segredo, embora uma vez tivesse feito seu coração palpitar violentamente, agora se tornará parte do passado, uma parte dele que ele guardaria para sempre. A senhora Larissa, em seu silêncio, tinha um coração semelhante. Seu sorriso gentil escondia um vago arrependimento, um desejo que antes queimara, mas agora era apenas cinzas e um amor por Augusto, um amor maternal e uma afeição complexa que ela nunca ousou enfrentar. Augusto se levantou, despedindo-se, com o coração pesado ao sair do carro. Antes de entrar no carro, ele se virou e viu que Larissa ainda estava de pé na varanda, seus olhos observando, não acenando, não chamando, apenas sorrindo, um sorriso gentil, mas secreto, como se ela estivesse enviando para ele todas as emoções que não podiam ser colocadas em palavras. A cadeira de rodas partiu, deixando para trás o pequeno beco, deixando para trás a mulher que tinha sido a mola apaixonada de sua vida. No coração de Augusto, uma sensação de alívio e dor aumentou. Aliviado, pois o segredo dormirá para sempre. Doloroso, porque sabia que, não importa onde fosse, a figura de Larissa seria sempre uma parte indelével do seu coração. Larissa ficou em silêncio na varanda, sentindo um vazio rastejar em seu coração, mas seu sorriso permaneceu terno, como uma afirmação de que ela não se arrependeu, que aqueles momentos, por mais tabu que fossem, já a fizeram se sentir real, mesmo por um momento. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui.
Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.